Graça e paz, seguimores, bom dia, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast para a honra e glória do Senhor. Mais uma manhã, hoje, dia 9 de agosto, sexta-feira. O mês de agosto aí já começou, antes demorava tanto para passar, mas está voando, o tempo está voando. E eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, Jaque, Márcia, Dani, amiga, Deus abençoe, Jorge, Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe todos vocês. A Patrícia já entrou, eu já tá chamando ela. Hoje aqui em São Paulo amanheceu um dia friozinho, chovendo, e eu agradeci já por esse dia. Você já agradeceu por esse dia? Porque a chuva é necessária também para limpar as ruas, limpar o nosso ar, limpar as árvores, regar a raiz das flores, da floresta, enfim, para vivificar também a nossa natureza. Elas também precisam dessa chuva, desse tempo, dessa estação durante o dia. Eu vou chamar a Patrícia. Eu tenho certeza que Deus vai falar aqui. Vamos esperar ela entrar. Você que puder, vamos compartilhar essa live. A Emissão Livecast tem alcançado muitas vidas, muitas. Oi, amiga, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tô bem, e você? Graças a Deus. Eu tô falando aqui que a chuva é necessária todos os dias, e quando Deus manda a chuva é para lavar as ruas, lavar a floresta, dar o antídoto que a natureza precisa. Isso mesmo. Glória a Deus. Amiga, obrigada por você ter aceitado mais uma vez estar conosco aqui no Emissão Livecast. É uma honra você comigo, para a honra e glória do Senhor. Eu tenho você, e agora que eu abri a Livecast, eu lembrei de algo. Na semana passada eu fui ministrar numa igreja, e a gente acha que a gente nunca vai encontrar as pessoas, né? A gente acha que a gente nunca vai ver as pessoas que passam aqui na nossa live. Algumas a gente conhece, mas outras não. E eu cheguei na igreja, e daqui a pouco teve um momento de comunhão entre as irmãs, né? E ali eu desci do altar, esperei todas as meninas se servirem, e elas todas preocupadas, né, comigo, uma atenção, um carinho muito grande, assim, e elas preocupadas. Algumas me chamam de pastora, outras de missionária. Eu recebo, Deus uma hora vai atender isso. E aí eu tava ali, aí eu falei, não, pode ficar sossegada. Aí eu fui lá pro fundo da igreja. E no que eu fui no fundo da igreja, uma moça virou para mim e falou assim, moça, vem aqui. Aí eu fui. E aí ela falou, senta aqui do meu lado. Aí eu sentei do lado da moça. Aí ela virou e falou assim para mim, eu voltei para Jesus através da sua live. Uau! Olha Eu que aceitei benção. Jesus na sua live. E ela começou a chorar. E aí eu abracei ela naquele momento ali, e era um dia que eu estava ali para ministrar, mas eu estava com o coração chateado, porque a gente não é super-herói, a gente não é Mulher Maravilha, e a gente tem nossos dias de aflição também. E eu saí de casa e eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, me mostra que eu tô nesse propósito certo, me mostra que eu tô nessa rota certa. Eu não quero estar numa rota que o Senhor não me coloca. Eu quero estar na rota que o Senhor tem para mim, no tempo que o Senhor tem para minha vida. Sim. E essa foi a resposta. E essa moça é uma jovem,
e ela aceitou aqui e ela está congregando na casa de oração. Que benção. E eu me senti muito agraciada ali naquele lugar. Eu me senti muito acolhida. Então entenda que às vezes você não vai ver o resultado hoje. Você não vai ver nada hoje, porque o cristão ele não deve estar em busca de pessoas que estão ali para ter resultado. Não, você tem uma missão, você tem um propósito. Nunca busque um resultado. Busque estar no propósito que Deus tem para sua vida. E essa foi a resposta. E aí agora eu orando antes da live, Deus ministrando aqui a oração, e eu lembrei desse momento que o Senhor, ele sempre está afirmando o propósito dele na nossa vida. Basta a gente estar com a visão aberta e com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus sobre nós, ao nosso respeito. Às vezes, muitas pessoas não vão te celebrar, não vão te aplaudir, não vão querer estar com você. Mas entenda que os escolhidos de Deus são separados. Os escolhidos de Deus, às vezes ele deixa-os em solitude, mas não é para sofrimento, não é para você achar que Deus não está com você ou que ninguém gosta de você, muito pelo contrário. É para você ver o zelo e o cuidado de Deus, para você não desviar do seu propósito. É para ele estar cuidando de você em todo o tempo. Então seja grato a Deus por isso, porque o tempo de Deus é hoje. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 8 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E eu amo essa palavra, eu amo meditar nessa palavra, é uma palavra muito forte para as nossas vidas. É uma palavra que a gente vê que tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Às vezes você está passando no tempo de derrubar ou no tempo de construir. Às vezes você está na estação de chorar, outros na de rir. Às vezes outros estão no tempo de nascer e outros de morrer. Outros estão no tempo de abraçar e outros de deixar de abraçar. Mas isso só cabe às escolhas que você fizer e aquilo que Deus tem para você. E vivencie cada tempo que o Senhor tem para sua vida. Porque quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, por Deus, nós nos sujeitamos ao tempo dele. Mas quando nós somos movida pelas coisas da terra, nós não respeitamos o tempo de Deus. Nós só respeitamos o tempo de Deus quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E como vamos discernir esse tempo? Às vezes as pessoas acham que o tempo se discerne pelas coisas, pelo que temos, pelo que conquistamos, pelos bens materiais. Mas não há dinheiro, não há coisa terrena que faça você discernir o tempo de Deus. Porque às vezes você pode ter o recurso,
você pode ter a casa, lá o dinheiro na sua conta, para você fazer o que você quiser. Mas isso não significa que é o tempo de Deus para você fazer algo. Então nós precisamos que, através da sabedoria vinda de Deus, nós vamos ser direcionadas pelo tempo dele. E nós precisamos fazer o quê? Mergulhar em oração, mergulhar em jejum, mergulhar na palavra, mergulhar na busca da revelação na palavra. Por quê? Porque nós precisamos estar no modo e no tempo que Deus quer para nós. Nós não podemos perder o tempo. Nós não podemos perder o propósito. O propósito é hoje. O tempo de Deus nas nossas vidas é hoje, não é amanhã. Ele não vai te usar na hora que você estiver perfeito, porque perfeito você nunca vai estar. Ele vai te usar hoje, porque ele já colocou as ferramentas certas, ele já colocou o antídoto certo na sua vida para você alcançar. Ele já te curou em alguma parte, em alguma área da tua vida que hoje você tem propriedade para ajudar pessoas. Entenda, você não precisa ter propriedade em tudo, mas você precisa deixar Deus te curar por camadas, porque o tempo dele não é igual o meu e o seu. O tempo dele é um tempo muito mais ágil e muito mais rápido do que eu e você imaginamos. Então, não podemos estar de modo que nós saiamos do propósito de Deus e não visibilizamos aquilo que Ele está fazendo nesse tempo em nossa vida. Às vezes você não está aceitando as mudanças. Às vezes você não está aceitando que as coisas estão ficando diferentes na sua vida. As coisas estão ficando diferentes daquilo que você imaginou. Mas entenda, todos nós passamos por fases. Todos nós passamos por adversidade, por mudanças, por momentos ao qual nós não esperamos. Mas mesmo assim, nós precisamos passar por essas fases. Nós precisamos visibilizar que o tempo em nossa vida quem determina é o Senhor. E nós precisamos vivê-los, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor do tempo da nossa vida. E nossa vida está nas mãos dele e não nas nossas. Nossa vida já foi entregue para ele. Nós já entregamos tudo a ele. E quando nós entregamos tudo ao Senhor, eu digo tudo mesmo, sem reserva. Você obedecer à voz dele de tal forma que você esteja pronto para sacrificar aquilo que você mais ama. Porque muitas das vezes o Senhor vai pedir renúncias para você que vai te custar, que vai doer em você. E aí eu te pergunto, você está disposta a renunciar para viver o tempo de Deus na sua vida? Porque muitas pessoas acham que viver com Deus é algo favorável, algo que vai ser somente benéfico, onde você só vai passar por coisas boas. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Você precisa passar pelos momentos das dificuldades e das adversidades para você depois glorificar o nome do Senhor. Porque tudo que Ele colocar na sua vida, na sua mão, tem um propósito. E esse propósito é glorificar o nome dEle. É te tornar mais parecido com Ele todos os dias. E às vezes as pessoas não estão prontas para isso. Às vezes as pessoas não estão prontas para aceitar as mudanças. As pessoas não estão prontas para entender que o Senhor ele está conosco todos os dias e que nós precisamos ouvir a voz dele. Mas para nós ouvirmos a voz dele, nós precisamos conhecer ele. Nós precisamos buscar conhecer ele e ter sede dele. Porque para ele habitar em nós, no nosso profundo interior, nós precisamos conhecer ele. Nós precisamos ouvir a voz dele. Se vocês soubessem a vontade que eu tenho, a sede que eu tenho todos os dias e as adversidades de vez em quando vêm e elas fazem com que
por minutos a gente desvia o olhar, porque dói. Tem momentos que a gente se sente sufocado e isso é normal. Eu tô falando aqui para vocês e eu tô emocionada porque como é bom servir Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Quantas pessoas diariamente estão perdendo essa oportunidade que eu e você tem diariamente. Toda quarta-feira e sexta-feira eu tô aqui com vocês. Toda quarta-feira eu tô com a minha amiga que tá aqui comigo, com a Patrícia. E o nosso único desejo é alcançar pessoas para Jesus. Nosso único desejo é ser transformada e ajudar pessoas e mulheres transformar a vida delas também. Nós precisamos ter esse desejo da profundidade, da intensidade de uma vida com Deus. Porque se você não tiver isso, você não vai estar pronto para o tempo de Deus, para as fases de Deus na sua vida, para as escolhas que Ele tem para a sua vida, para as promessas que Ele tem para derramar na sua vida. Então, nesta manhã eu falo para você, tenha sede e fome dessa profundidade e dessa intensidade de viver uma vida com Deus. Em Tiago 3, 13 e 14 diz, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boca e conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. O livro de Tiago é uma orientação para mim e para você, porque nós precisamos andar na verdade. E para nós buscarmos esse relacionamento, essa intensidade, essa profundidade com o Senhor, eu e você precisamos ter um coração sem inveja, um coração sem amargura, um coração sem rivalidade, um coração que não queira se gloriar, se vangloriar a si mesmo e que não seja mentiroso. Então o Senhor, Ele precisa de nós inteiro, por completo. E nós nunca devemos abrir mão disso. Nunca devemos abrir mão dessa verdade, porque andar na verdade é o princípio da sabedoria do alto. Então o Senhor, Ele precisa da nossa verdade. Nós precisamos entender o tempo no modo de Deus. Nós precisamos olhar as coisas que possam estar faltando ou não na nossa casa, aqui dentro, mas tudo acontece no tempo de Deus. A nossa cura, a nossa transformação. Hoje você pode não estar inteiro, hoje você pode estar se rastejando, mas mesmo assim o Senhor está lá te esperando você buscar Ele nessa profundidade, para você ser perdoado, para você ser transformado, para Deus tirar toda a falta de perdão, de avareza, de soberba, de insatisfação, de amargura, enfim. Quanto mais você vai na presença do Senhor, vazio de si e querendo se encher dele, em pura verdade, o Senhor, Ele vai trabalhando em você. Ele vai tirando tudo aquilo que era pela força do meu braço e vai colocando mais do céu em você. Então, seja movida pelo tempo de Deus. Seja movida pela hora de Deus. Tem muitas pessoas indo na onda do Jesus está dentro do meu barco em qualquer situação, porque elas estão decidindo viver uma vida conforme elas querem. O não tem nada a ver, não vai dar em nada. Jesus está em tudo, Jesus aceita tudo e não é assim que funciona. Porque você precisa saber que Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas e que se você está na presença dele, se você quer andar no tempo de Deus, você precisa ser uma pessoa pura, uma pessoa de verdade, uma pessoa que prioriza ser transformada no seu caráter, para então você ser movida somente pelo Espírito Santo, somente por ele. A sabedoria, o tempo de Deus, ela nos torna uma pessoa pacífica e moderada. Aonde eu era totalmente extremista, totalmente toma lá da cá, hoje eu sou uma pessoa que eu escuto, que eu menos falo, quanto mais eu ouço, eu menos falo. Por quê? Porque o Senhor, ele sempre vai ensinar
a pacificação para nós sermos pacificadoras e nós sermos moderadas. E uma mulher moderada, ela sabe se portar, ela sabe falar. Sabe por quê? Porque ela sabe que o propósito dela é maior do que qualquer outra coisa e que ela vai se aperfeiçoar no Senhor. Cada dia que ela se sente fraca, ela sabe que o Senhor vai aperfeiçoar, que o Senhor vai entrar naquela fraqueza, que o Senhor vai vivificar, reanimar, para ela continuar vivendo no tempo de Deus. Então, saiba que o tempo de Deus é você saber que a sabedoria e o equilíbrio vem do alto. É que você precisa ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, ela tem equilíbrio. Uma pessoa sábia, ela deixa ser tratada. Uma pessoa sábia, ela deixa ser ensinada. Ou seja, o tempo de Deus é o tratamento aonde eu e você precisa passar. Porque nós precisamos ser pessoas tratáveis. E quando nós escolhemos andar com o Espírito Santo, essas coisas vão acontecendo em nós. O Senhor vai tirando todas as escamas, todas as camadas. Eu não sei se vocês já viram um vídeo na internet que é um homem, né? Mas ele só tem o corpo, a estrutura, e ele é cheio de escamas, cheia de escamas. Eu acho que é escamas, é espinhos, não sei. E ele vai andando, e na medida que o Espírito Santo vai tratando dele, aquilo dali vai caindo, vai caindo. Ele andava encurvado, com a cabeça baixada, e ele vai erguendo, reerguendo assim, até que ele se transforma num homem limpo e puro. Eu não sei se vocês viram isso. E assim é comigo e com você. O Senhor faz isso comigo e com você. Mas só quando a gente escolhe andar no Espírito Santo, andar com Ele, chamar Ele, buscar Ele. Então, faça hoje uma nova rendição ao Senhor. Peça perdão. Coloca no seu coração aquilo que você precisa apresentar diante de Deus, diante da vontade de Deus. Porque o tempo de Deus, ele não é amanhã. O tempo de Deus é hoje. E em Eclesiastes 3, 12 e 14 diz: então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus fez dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Então, quantas oportunidades você tem deixado passar na tua vida? De amar, de abraçar, de dizer, pode contar comigo, ou de dizer o quanto Deus tem te abençoado, porque aqui está dizendo que o que Ele nos dá é para nós aproveitarmos. Aquilo que Ele nos dá é suficiente, porque tudo que vem de Deus dura para sempre. Dura para sempre. Nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada. Ou seja, tudo que Ele derrama na minha e na sua vida é suficiente para levar nós a temermos a Ele, a amarmos Ele, a ter sede da importância da vida dEle na nossa vida, porque Ele é tudo que eu e você temos. Então, o que te paralisou no seu tempo? O que paralisou você? São as distrações, os traumas, a rejeição, o abandono, uma briga familiar, um processo na justiça, o seu casamento ou uma falta de perdão? Entenda que o perdão é a chave poderosa. O perdão, ele abre portas para sentimentos e coisas boas entrarem em nós. E se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você falaria para Deus? Qual foi o tempo que você entregou para Deus? O que você tem feito na sua vida que faz com que as pessoas sintam vontade de conhecer esse Deus que você serve? Qual é o tempo na sua vida que você está transbordando na vida das pessoas? Você está transbordando o quê? Então, mesmo em meio às lutas e às adversidades, saiba que nós não podemos mais abrir mão daquilo que Deus chamou a gente para fazer. O hoje é um presente. Então, o hoje é um presente de Deus na minha e na sua vida. Então, decida, a partir de hoje, andar no tempo de Deus e andar com Deus. Quem guarda os mandamentos do Senhor não experimenta nenhum mal.
Quem guarda os mandamentos do Senhor vive as adversidades, mas sabendo que todo o tempo é para glorificar o nome do Senhor. Então o tempo é hoje. Amém? Amém. Olha só, gente, que bênção, né? Eu nem precisava falar mais nada. A Tami já explorou muito o assunto aqui. E eu creio assim que Deus ele tem uma conexão muito certa, né? Deus já sabia que hoje essa live seria para falar sobre isso, né? Que seria para falar sobre o tempo. E por que que nós vamos falar sobre o tempo? Em tudo Deus tem um propósito. Eu acredito que Deus quer falar comigo, Deus quer falar com a Tami, Deus quer falar com você que está aqui na live. E quando eu ouvia essa palavra, remir o tempo, eu ficava com muita dúvida com relação a isso. Então, sempre que eu tenho tempo, né, e que eu tenho essa dúvida na minha cabeça, eu pesquiso sobre o assunto. E pesquisei sobre remir o tempo e eu entendi que é tão maravilhoso a gente saber remir o tempo. A Tami leu ali em Eclesiastes, né, que há tempo para todas as coisas, e ali ele descreve tudo, né, tempo para isso, tempo para aquilo, ele vai dizendo que existe um tempo. E eu quero perguntar para você aqui hoje, né, qual é o tempo que você está na sua vida? Qual o tempo, qual a estação que você está passando na sua vida? Então vamos lá. Para resumir aqui para vocês e para falar bem objetivamente o que é esse remir o tempo. Então, olha só, o que você é e o que você se torna depende de como você usa o seu tempo. Então, como que você está usando o seu tempo? Tem pessoas que usam o dia todo só na internet, consumindo coisas que às vezes não vão agregar em nada na sua vida. Tem pessoas que consomem o tempo em outros lugares. E sabe que, falando sobre tempo, muitas vezes, como nós estamos consumindo, não são coisas ruins. São coisas legais, são coisas boas. Só que essas distrações, elas nos afastam do Senhor. Então, olha só, o tempo, ele não pode ser parado. A gente não consegue parar o tempo, só Deus pode, né? Mas nós podemos controlar o tempo. Nós podemos, sim, criar uma rotina, criar os nossos horários, nós podemos controlar o que nós vamos fazer. Isso tem muito a ver também com a procrastinação. Então, eu atendo pessoas que procrastinam muito, né? Claro que tem raízes emocionais ali escondidas, mas a gente sabe que quando a pessoa não consegue controlar o seu tempo, ela vai procrastinar coisas, ela vai deixar coisas pelo caminho e ela vai chegar no final do dia e vai dizer, não deu tempo. Quantas vezes, né? Eu já falei, ai, não deu tempo hoje de fazer nada, não deu tempo daquilo. Deus, ele sabe exatamente se realmente não deu tempo ou se deu tempo e você não quis aproveitar. Então, olha só, isso é uma diferença muito grande. Embora o tempo ele seja imparável, ele é controlável. E aí uma pergunta que eu deixo já para você. Você usa o seu tempo eficientemente? Será que você está usando com eficiência? Porque eu vou dizer para vocês, eu já perdi muito tempo, muito, né? Eu sabia que tinha coisas para fazer, mas depois eu faço, outro dia, amanhã, e eu já perdi muito tempo. E o tempo, ele não volta mais. Olha só, é isso que nós temos que ficar na nossa mente, o tempo não volta mais. Até compartilhei uma vez com vocês já sobre essa parte do tempo, né? Uma época que a minha filha ia fazer 9 anos e ela estava numa semana bem teimosa. E eu falei para ela que ela não ia mais ter festinha de aniversário, que ela não ia convidar as amigas. Falei assim. E aí, na igreja, o Senhor ministrou no meu coração. Esses 9 anos dela, essa idade dela não vai voltar mais. Ela só vai fazer 9 anos uma vez na vida. E quando Deus falou aquilo comigo, eu tive assim a certeza de que realmente esse tempo não volta mais. Então, o que você deixou de fazer ontem, né, já não tem mais como recuperar ontem, o de ontem. Mas você pode fazer novo hoje. Né? O Senhor te dá essa oportunidade. Você está aqui, né? Você está vivo, está viva. Então, Deus te dá essa oportunidade. Olha só, um novo ano, quando começa o novo ano, a gente sempre faz promessas, né? Porque esse ano eu quero fazer tal coisa, eu quero emagrecer, eu quero não sei o que. A gente sempre faz um monte de promessas, né? E muitas vezes a gente não cumpre aquilo que a gente faz no começo. Mas você pode, a partir de hoje, fazer do seu novo ano. De hoje até o ano que vem, você pode fazer um novo ano. Esse novo ano é uma oportunidade de refinar o seu propósito.
Tem muitas pessoas que perdem o seu propósito, que não usam o seu tempo com eficácia, e aí realmente não sabem nem para que foram chamados, não sabem nem para que estão nesse mundo. Tem muitas pessoas que questionam isso. Quem é você? Ah, eu não sei. Não sei quem eu sou. Por quê? Porque precisa entender o seu propósito. Olha só, um novo ano vai dar uma oportunidade para você redefinir se a sua vida está no curso certo ou se ela precisa ser reajustada. Então, pare e pense hoje aí. Você precisa reajustar alguma coisa na sua vida? O que não ficou legal esse ano para você? O que ficou faltando? Como que você administrou o seu tempo? Então, nós precisamos entender isso. A Tami sabe, né, um pouquinho assim da minha correria, né? Gente, se eu não tiver os horários certinhos, a minha vida, ela desanda. Porque realmente são muitos compromissos, tanto de trabalho, quanto de mãe, de esposa, de dona de casa. Então, se eu não remiro o meu tempo, eu fico doida. Eu fico doida, porque é todo dia, é uma coisinha atrás da outra. Minha mente, ela já está programada, ó, terminou isso, daqui a pouco tem aquilo, daqui a pouco... Então, porque eu preciso disso, eu preciso desse controle, eu preciso controlar o meu tempo. Lembra que a gente falou ali no começo? O tempo é imparável, mas eu posso controlar ele. E se eu chegar um dia, no final do dia, que eu não consegui dar conta de alguma coisa, eu entendo que foi Deus que permitiu que não acontecesse aquilo. Por quê? Eu estou remindo o meu tempo. E Ele está no controle. Então, se eu não conseguir terminar algo, é porque Deus está no controle. Não porque eu deixei de fazer por não querer, né? Então, vamos analisar isso. Olha só, nós precisamos também estabelecer objetivos que vão valer a pena. Tem pessoas que colocam objetivos que não valem a pena. Né? Não adianta, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, peça para o Senhor te mostrar, Deus, o que eu posso fazer? Qual é o objetivo que o Senhor quer que eu faça na minha vida, com o meu marido, com os meus filhos, no meu trabalho? O que o Senhor quer de mim? Deus vai te responder. Então, olha só, agora fica uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam. Se a Tami também quiser falar sobre isso, o que é a sua vida? Você sabe o que é a sua vida? Vamos lá. O que é a sua vida? Agora eu não perguntei nem quem é você. O que é a sua vida? Quando eu vi isso, eu falei, Deus, o que é a minha vida? E aí eu fui entender. A vida é a medida pelo tempo, pelo passar do tempo. Por exemplo, eu agora, né, vou fazer 44 anos de tempo na minha vida. Então, a Tami, 33, né, Tami? 34. Fazer 35, na verdade, né? Olha aí, a Tami já está com quase 35 anos de tempo na sua vida. E aí tem pessoas que eu atendo que, por exemplo, estão com 40 anos, né? Vamos citar esse exemplo. 40 anos. E ela fala para mim, Patrícia, passou 20 anos e eu não fiz nada da minha vida. Desde os 20 eu estou estagnada. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz 3 faculdades, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí? Parei no tempo, já se passaram 20 anos. Então, a nossa vida, se vocês pensarem, ela assim, ó, num piscar de olhos, ela já passa. Então, quando você pensar no tempo, pensa na sua idade, que esse é o passar do tempo para você. E olha só, o tempo, ele é temporário. Temporário, passa, né? Mas a vida eterna, ela é para sempre. A vida eterna é para sempre. Então, nós precisamos estar preocupados com isso. O tempo, ele é um pedacinho da eternidade que nós estamos vivendo aqui. Se nós temos certeza da nossa salvação, nós sabemos para onde nós vamos. Nós estamos vivendo aqui um pedacinho da eternidade. Olha que interessante. Lá em Eclesiastes 3, 10, deixa eu ler para vocês aqui, ó, 11, aliás, diz assim, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus já colocou no nosso coração a eternidade. Verdade. E tem muitas pessoas que estão perdendo a eternidade no céu e estão ganhando a eternidade no inferno. Olha, gente, isso é muito forte. E isso tudo tem a ver com a administração do nosso tempo. Então, quando nós dizemos assim que não há mais tempo, é porque realmente a volta de Jesus ela está muito próxima. E se nós não remirmos o nosso tempo agora, nós vamos perder tempo, não vamos fazer nada para Deus. E aí, como nós queremos viver uma eternidade no céu? De que forma?
Então, eu sei que talvez essa palavra seja assim mais pesada, mais dura, mas é isso que o Senhor colocou no meu coração para Amém. falar, porque nós estamos lutando contra esse tempo, né? A Bíblia também fala que nos últimos dias nós íamos perceber a abreviação do tempo, e realmente, Estamos. vocês percebem que o dia passa assim, ó, parece que voando, né? E quando nós percebemos, já nós levantamos cedo, já está de noite, e o que que você fez durante o seu dia? O que você fez? Como você dedicou o seu tempo ao Senhor? Então vamos lá. Deus, ele criou o tempo, só que Deus não vive no tempo. Você sabia disso? Deus não vive. Ele criou o tempo para facilitar para nós. Deus vive na eternidade. Como que ele criou o tempo para facilitar para mim? Para saber meu aniversário, para saber as estações do ano, para saber que eu tenho um reloginho ali que vai marcar o tempo. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa porque ele vive na eternidade, né? Ele vive a eternidade. Então, o tempo é para facilitar para nós. Olha só que presente que nós ganhamos. Um tempo para facilitar. O tempo, ele é um alívio. Vocês sabiam disso? Olha, quando eu estudei sobre isso, eu falei, meu Deus, né? O tempo é um alívio. Porque se nós vivêssemos na eternidade, as coisas seriam para sempre. Então, se nós ainda não estamos na eternidade, dá tempo de consertar algumas coisas. Olha aí. Então, você tem essa oportunidade todo dia de consertar coisas, de se colocar na presença, de buscar mais a Deus. Então, o tempo, pense assim, o tempo é um alívio para mim. Né? Que bom que eu recebi mais 24 horas de tempo hoje, né? Para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, o tempo foi nos dado para nos tirar da eternidade. Lembra ali que nós lemos no versículo? Deus já colocou a eternidade no nosso coração. Então, ele nos tirou dessa eternidade para tirar do para sempre. Você já pensou se você errasse hoje e esse seu pecado não fosse perdoado, fosse para sempre? Né? Você ia ser julgado por isso, não ia ter perdão, não ia ter oportunidade de recomeçar, não ia ter oportunidade de pedir perdão para alguém, de liberar perdão, de fazer coisas boas na sua vida. Meu Deus, olha quantas oportunidades o tempo nos dá. E então por isso que é muito importante a gente entender. Se a gente não tivesse, né, se a gente estivesse na eternidade, a dor seria eterna também. Então, a Tami conta, né, do testemunho dela com a filha. Já pensou se a dor fosse eterna? Ela estaria sofrendo até hoje com a filha no hospital, com tudo aquilo. Imagina. E que bom, então, que a dor ela é passageira, que a dor não precisa ser eterna. Olha só que bênção. O tempo também ele foi nos dado para definir a nossa vida, para definir a vida. Os nascimentos que tem, as mortes, ele define a nossa vida. É como a Tami leu ali, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, olha que interessante. Para que serve também o tempo? Para prestarmos conta da nossa vida. Nós vamos precisar prestar contas a Deus da nossa vida. E talvez, naquele dia do julgamento, você esteja lá diante de Deus e fale, Senhor, mas não deu tempo. E aí Deus vai te mostrar, olha, filha, nesse dia você falou que não deu tempo, mas olha quantas coisas você fez e não deu atenção para mim. Olha quantas coisas que você poderia ter feito e você não conseguiu. Então Deus vai nos mostrar. Então, o que hoje Deus está falando? Deus está falando comigo e com você, que Ele está te dando mais uma oportunidade de você remir o seu tempo, de você saber exatamente o que fazer durante o seu dia. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o próximo passo do meu dia? Ah, eu faço isso, e depois disso, o que é que eu faço? Eu faço aquilo. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração, ele vai te dizer o que fazer. Sabe, tem pessoas que falam assim para mim, ah, mas eu não consigo sentir e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você se colocar na presença, você vai perceber que aquele pensamento seu é o Espírito Santo te falando para fazer algo. Você não precisa ouvir audivelmente, você não precisa, não, mas você, aquela ideia que você teve aqui, o Espírito Santo vai ministrar para você. Também medir a distância e a qualidade da nossa vida. Então, como eu disse, eu vou fazer o quê? 44 anos de tempo. Como que está a minha qualidade de vida? Eu tenho aproveitado todos os dias que o Senhor tem me dado? Eu tenho feito coisas que realmente vão ser necessárias e maravilhosas para o reino de Deus? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Tem muitas vezes que eu questiono a Deus, eu falo, Deus, olha, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada.
E aí o Espírito Santo vem amorosamente, né, e fala assim, filha, mas você está fazendo dentro das suas condições, você não está perdendo tempo. Então, olha que bênção, né? Então, vamos pensar sobre isso. Outra coisa, para vivermos a nossa vida em doses, o Senhor nos dá 24 horas de dose todos os dias, né? E ele fala, use essa dose que eu te dei com sabedoria. Use com sabedoria, use, faça o que você precisa fazer. Nós não estamos dizendo aqui que é pecado você ter um lazer. Não, você pode ter. Você pode ter o seu lazer com a sua família, você pode viajar, você pode fazer tantas coisas. Mas desde que tudo isso honre e glorifique ao Senhor. É isso que Deus pede para nós. E não é difícil. Não é difícil, mas nós precisamos, né, Tami, estar na direção do Senhor. Né? Então é isso que o Senhor quer para nós. Então vamos lá, para medirmos o propósito da nossa vida. Então, como eu falei ali no começo, tem pessoas que nem sabem o seu propósito. Então, nós precisamos entender. Algumas pessoas, elas morrem antecipadamente porque ultrapassam os limites que não deveriam ultrapassar. Eu quero ler com vocês em Jó 14:5. Deixa eu abrir aqui, aí fica mais fácil para a gente poder entender essa palavra que eu falei aqui para vocês, tá? Jó 14:5. Vamos lá. Diz assim, ó. Visto que os teus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então, quando nós vemos notícias de pessoas, ai, mas morreu tão jovem na criminalidade, por exemplo, nas drogas, na bebida ou em qualquer outra coisa, é porque essa pessoa ultrapassou os limites dados por Deus. E talvez você já tenha lido essa passagem muitas vezes e não tenha entendido ela. Então é isso. Pessoas morrem precocemente porque ultrapassam os limites dados por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nós precisamos respeitar os limites. Olha só, isso é muito importante. Então, quando nós estamos diante do Senhor com uma vida no altar dele, nós queremos o quê? Viver para ele, viver de acordo com as regras dele, viver de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. E isso nos ajudará a não ultrapassar esses limites. Então, isso é muito importante. O tempo ele é determinado, né? Então, vamos lá, gente. O tempo, a gente... Deixa eu só ver o horário aqui. Ó, já vou finalizar essa parte. E eu acredito que daí na próxima semana, né, Tami? Daí a gente finaliza essa parte do tempo, gente, que é muito maravilhosa a gente aprender sobre isso. Lá, aqui está dizendo assim, ó, o tempo mede a vida entre, né, o passado, presente e o futuro. Mede em estações para nos proteger. Olha aí, que interessante isso. O tempo mede a vida, que nós vivemos no passado, que nós estamos vivendo no presente e que nós vamos viver no futuro. Então, tudo aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. Às vezes, nós estamos passando por lutas, por provações de coisas que não foi nós que semeamos. Que não foi nós que semeamos, mas nós estamos naquela estação para colher esse fruto. É igual, por exemplo, você, né, tem um lugar lá que você plantou uma árvore. Talvez você vá morrer e não vai ver dar frutos, mas os seus filhos, seus netos vão colher esses frutos. Então, às vezes, nós estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade que não foi nós que plantamos, mas infelizmente nós vamos colher. Talvez foi seu pai, sua mãe, talvez foi alguém mais antes ainda, seu avô, sua avó, né? E aí nós precisamos entender qual o propósito dessa dor. Porque a dor, como nós vimos, ela não vai ser eterna. Nós estamos no momento agora que nós podemos entender isso. Não vai ser para sempre, né? A não ser que quando Jesus voltar, nós vamos ao céu. Aí sim, vai ser tudo eternamente. Mas a dor não, lá no céu nós não vamos ter. Então, olha só, o tempo, ele pode mudar tudo. Talvez até hoje você foi uma pessoa briguenta, rancorosa, e isso e aquilo, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar esse tempo na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para falar com você.
que você pode ser diferente daqui para frente. Olha só, o tempo muda tudo. Tem vezes que tem pessoas que sofrem, por exemplo, com o marido durante anos e fala: Senhor, eu não aguento mais, mas com o passar do tempo, o Senhor vai transformando esse marido. E o Senhor te dá um novo marido, como se fosse um novo marido, né? Mas um marido transformado, um marido que o tempo foi necessário, né? Então, enquanto Deus trabalha, todo o tempo ele é necessário. Deus às vezes está trabalhando e nós não estamos vendo, mas é em silêncio que ele trabalha. E ele não vai dizer para você: olha, Tamires, eu estou fazendo essa obra. Olha, Patrícia, eu estou fazendo essa obra em você. Estou fazendo essa obra no seu marido. Não, ele não vai falar para a gente, mas nós vamos ver os resultados. Isso que é uma bênção, né? Olha só, o tempo é o mesmo bem dado para todos. Então, o tempo para pessoas boas e para pessoas ruins é o mesmo. É a mesma coisa do sol. O sol vem para pessoa boa e para pessoa ruim. A chuva vem para pessoa boa e para pessoa ruim. Ele é igual para todos. Então, é por isso que ele é importante. Nós precisamos entender. Ó, a Rose falou que orou 15 anos pelo marido. Olha aí que bênção. Então, às vezes, esses 15 anos parece que foi uma eternidade, mas foi só um pedacinho do tempo, né, que Deus usou ali para ministrar vocês. Olha que bênção. O tempo ele deve ser usado da melhor forma. Então, hoje nós estamos aqui na live, né, às 10 da manhã que começou, e nós estamos usando esse tempo para honrar e glorificar a Deus. Depois da live, nós vamos cada uma fazer o que Deus determinou ali no nosso dia. Antes da live, nós já fizemos coisas também que o Senhor determinou no nosso dia. E aí, nós vamos usar esse tempo com sabedoria ou vamos deixar a vida levar? Vamos então entender o que Deus pede para nós. O tempo ele é tão poderoso que o que você investe tempo é o que se torna. Então, em que você está investindo tempo? Quais são as músicas que você está escutando? Você vai se tornar parecida com ela. Qual é a matéria ou o conteúdo que você está lendo? Você vai se tornar muito parecido com ele. Qual é as pessoas que você está seguindo? Você também vai consumindo isso, mesmo que você não queira. Isso vai se tornando uma verdade aqui, ó, no seu cérebro. E daqui a um tempo, você estará muito parecida com essa pessoa. Então, às vezes a gente precisa fazer uma limpa, sabe? No nosso Instagram, no nosso Facebook. Nós precisamos fazer uma limpa de coisas que não vão agregar em nada, que vão apenas o quê? Roubar o nosso tempo. O inimigo veio para isso, para roubar, matar e destruir. Então, ele rouba o nosso tempo, ele faz a gente matar o tempo, ele faz nós destruirmos o tempo. Então, olha aí, nós precisamos prestar atenção aos sinais, né? O tempo te dá tempo para mudar os relacionamentos. Então, tem certas pessoas, né, que eu e a Tami, a gente sabe que vieram para a nossa vida por um tempo, para nos mostrar que nós não devemos ser como elas. Deus nos permite, às vezes, viver nesses relacionamentos para nós entendermos: opa, eu não quero ser como essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que agrada ao Senhor. Eu quero estar diante da presença dele. É isso que nós precisamos. Olha só, ele pode ser perdido ou desperdiçado. Pode. Tem muitas pessoas que eu conheço que desperdiçam tempo, né? Então, nós precisamos entender qual é a raiz disso. Tem pessoas que desperdiçam o seu tempo com uma fuga. Quais são as fugas? Bebidas, desperdiça o seu tempo com drogas, desperdiça o seu tempo dormindo, desperdiça assistindo. Não que algumas coisas não sejam boas. É bom dormir, é bom assistir, mas nós não podemos perder o nosso tempo com isso. Nós precisamos medir o nosso tempo, né? Então, vamos lá. Cada hora do seu dia é importante. O tempo ele é mais importante que o dinheiro, porque o tempo você não paga por ele, você recebe gratuitamente do Senhor. E é por isso que você tem que administrar esse tempo muito bem. Para finalizar aqui essa primeira parte, então, onde que você tem gastado o seu tempo? Onde que você passa a maior parte do seu dia? Então, pensa sobre isso. Eu uso o meu tempo para torná-lo precioso. Você está usando o seu tempo para tornar a sua vida preciosa? Você está usando o seu tempo? Ele é precioso, precioso que não tem valor no mundo que pague o seu tempo. Tem pessoas que estão lá no hospital agora que talvez estejam pensando: puxa vida, se eu tivesse mais tempo para amar os meus familiares.
Puxa vida, se eu tivesse tempo de voltar atrás no tempo e ser uma pessoa novamente diferente, se eu pudesse fazer algo diferente na minha vida, o que que eu faria? Né? Então, tem pessoas que estão refletindo, tem pessoas que estão lá na prisão, talvez pensando aqui: puxa, se eu tivesse como voltar no tempo, eu não teria feito aquele crime, eu não teria praticado aquilo. Então, olha só como é importante essa parte do tempo para nós, né? Outra coisa, você pode se tornar uma vítima do seu tempo. Então, não se torne uma vítima do seu tempo. Saiba que o Senhor é aquele que guarda e vela pela sua palavra. Então, nós precisamos entender isso. E para fechar, eu quero ler com vocês Salmos 39:4. Deixa eu abrir aqui. Salmos Que diz 30. assim, ó, olha só que interessante. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, o Senhor te dá a oportunidade hoje de você conhecer a sua fragilidade, de você conhecer o que mais Ele pode fazer pela sua vida, o que você pode fazer para agradar ao Senhor. E Salmos 90:12, gostaria de ler com vocês também, que diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, nesse Salmo 90:12, está falando isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Senhor, me ensina a administrar o meu dia, para que eu seja uma pessoa sábia. Me ensina a fazer aquilo que vai agregar a mim, ao Senhor, que vai agregar as pessoas à minha volta, para que eu encontre um coração sábio. Então, nessa primeira parte, é isso, amiga. Daí, semana que vem, a gente faz a finalização. Semana que vem, a gente vai falar muito sobre remir o tempo e também 10 chaves de como remir o tempo. Vai ser maravilhoso. Amém, amém. Que palavra linda, que direção, né, que nós tivemos nessa manhã do tempo de Deus, do aproveitamento do tempo que nós estamos escolhendo, o que você tem feito com o seu tempo. Isso é muito importante para a gente refletir. Hoje nada mais foi do que uma reflexão, né? Uma reflexão. Eu trouxe algo para vocês no tempo de Deus. A Patrícia trouxe que Deus, ele já escolheu o tempo para nós. Já está tudo pronto para nós. Agora é nós quem vamos conduzir isso. Mas nós precisamos aceitar que nós fazemos escolhas diárias. Nós fazemos... as escolhas, elas podem ser modificadas, mas as decisões não. Quando a gente decide algo, ela tem um peso muito maior na nossa vida. E ela não tem como ser reparada, a decisão. Então, decida hoje ser movida por Deus. Decida hoje ser movida e se sujeitar ao tempo de Deus. Porque quando você é movida pelo tempo dele, não pelas coisas terrenas, você pode ter certeza que você vai saber discernir aquilo que é para você viver, aquilo que é para você fazer para o seu crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, porque você precisa buscar essa intimidade com Deus, você precisa buscar passar um tempo com Deus diariamente, porque é nesse tempo, é nessa dedicação, é nesse zelo que você vai entender todas as fases que você passa, porque essas fases são determinadas pelo tempo de Deus na sua vida. Amém? Então, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Não se esqueça que o Senhor, ele está contigo todos os dias, que Ele precisa que você busque Ele todos os dias e que você precisa reconhecer a voz dele no seu profundo e no seu interior. E se você não buscar Ele, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir ter entendimento do tempo de Deus na sua vida. Então deseja todos os dias tenha todos os dias o desejo de viver em profundidade e intensidade de uma vida
com Deus. E que Deus abençoe vocês. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar aí o capítulo número 5 do livro Esposa Excelente, esse livro aqui da Marta Pisse, um livro que está sendo transformador em nossas vidas. Eu e a Patrícia temos recebido muito relato de mulheres, nossa, hoje foi difícil, hein? Nossa, me deparar com as minhas verdades, me deparar que eu sou tudo isso, que eu não sei, que eu tenho que mudar as coisas, enfim. E pessoas também que estão falando que o seu casamento está sendo transformado, mas na verdade não é o casamento. Quem está sendo transformada é a pessoa, somos nós. Nós precisamos ser transformadas. E eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. Na sexta-feira que vem, a Patrícia vai fazer aí a parte 2 do Remir o Tempo. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar continuidade aí naquilo que Ele tem para as nossas vidas, aonde nós precisamos aceitar essas fases que nós entendemos, mas sermos responsáveis também por administrar o tempo que o Senhor coloca em nossas mãos diariamente, assim como a Patrícia falou. Hoje eu recebi mais uma chance de 24 horas. Hoje eu recebi mais uma chance de respirar. Então, o tempo de Deus já passou a sua idade, a minha 34, a sua, não sei, da Patrícia 44. Então, cada um já passou um tempo de vida. E aí? O que você vai continuar fazendo com o seu tempo? O tempo é hoje, não se esqueça. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Amiga, obrigada mais uma vez, Deus te abençoe, amo Eu te sua agradeço. vida. Também te amo. E a gente vai prosseguir aí, rumo a alcançar almas pro Senhor em nome de Jesus, porque esse é o maior propósito de todos. Amém. Isso Beijo, mesmo. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.